Vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada. Sei que você já deve ter meio que esquecido o que eu falei, mas vou voltar lá onde a gente estava falando, né? Esse não, a gente estava falando sobre os O pontinhos, baço. vamos dizer assim, em preto. No Exato, baço. exatamente. Você reparou que, primeira coisa, você se lembra de uma aula em que eu falei que os pontinhos, o baço e o fígado, eles possuem uma densidade próxima, entendeu? Então, fatalmente, eles vão também ter uma coloração próxima, entendeu? A resolução dessa imagem não está incrível. Pode ser bem melhor, tá? Mas a própria Margot, colocando o olho dela aqui, já foi de ver que esse fígado ele está com umas manchas pretas claramente observáveis. Então, essas manchas pretas são, inclusive, primeiro, poxa, podem ser lesões, tá? Agora, a segunda constatação. Vocês estão vendo que tem contraste, tá? Que eu estou evidenciando por causa dessa artéria que eu peguei e já coloquei bem claro para vocês, que está aí. Ela está mais branca por isso? Isso, exatamente. Tá? Inclusive está na fase arterial. O que o tumor, que a neoplasia ela gosta muito? Para poder se alimentar, para poder crescer? Sangue, né? Exatamente. Então, se ela tivesse utilizando sangue, tá, para poder se alimentar, para poder crescer, para se desenvolver, aqui estaria praticamente branco, a coloração estaria outra aqui dentro, né? Existiria uma concentração de contraste muito maior quando a gente olhasse para aquela região que a gente achava que era neoplásica, entendeu? Então, quando a gente olha essas imagens, elas continuam escuras, ou seja, a gente continua com essas imagens hipodensas, ok? Aí essas imagens hipodensas é uma espécie de cisto no baço. A gente já tem a resposta de que não temos aquelas imagens como algo neoplásico, tá? Para a gente poder realmente negar a neoplasia é isso. A gente sabe que não tem contraste porque a neoplasia precisa se alimentar para crescer. E aquilo ali não está se alimentando. Entendeu? É ruim ter um cisto, é chato, ele cresce de volume, pode ter alguma outra complicação? Pode. Mas não é neoplásico, porque neoplásico é muito mais chato. A gente sabe que a história do câncer está aí há anos, entendeu? Inclusive a gente tem uma carreira prevista na nossa, nas nossas oportunidades de trabalho que lida com o câncer, que é a oncologia, de tanto que é importante, de tanto que é um desafio na raça humana. Então, a gente é muito vitorioso a gente conseguir descobrir que, poxa, não é câncer, né? Então, esse exame é maravilhoso, entendeu? Para o paciente. Sei que não é da nossa alçada, mas se Se, não é uma neoplasia, hum, poderia ser o quê? então, nesse caso aí poderia ser um cisto. Curiosidade. Cisto. Só o cisto. Não só um cisto, sempre tem um monte de coisa, mas são lesões que não são captantes, ou seja, não está competindo com o baço por crescimento. Entendeu? O maior problema do câncer é que ele começa a competir com o seu próprio corpo. Entendeu? Ele quer crescer, ele pega toda a alimentação, todo o sustento, né, do que vai estar no sangue, para ele crescer. Só ele. Ele vai matando os órgãos, né? Os órgãos vão morrendo porque, na verdade, eles não têm acesso à comida. Entendeu? Além de competir com o espaço,
eles ainda vão não tendo acesso à comida. Vocês já pararam para reparar como como um paciente de oncologia, ele normalmente ele começa a emagrecer muito na fase já da metástase? É. É porque Qualquer tipo, né? a grande maioria. Porque na verdade começa a haver uma competição. Entendeu? Uma competição assim dramática. E na fase da metástase, se a gente não conseguisse reverter, se a gente, dependendo de como porque assim, na metástase é muito, muito, muito agressivo, é muito difícil. Então, se a gente não fizer nada, na maioria das casos a gente não consegue fazer nada, questão de metástase, a gente acaba perdendo a pessoa porque ela vai definhando, porque todo alimento que ela coloca só alimenta o câncer. Tudo que ela consome para poder fazer o metabolismo dela andar, seja catabolismo ou anabolismo, catabolismo é aquele consumo para poder fazer atividades normais, tá? E o anabolismo é o consumo, isso aí é o corpo que decide, a gente nem decide nada. O corpo decide, eu vou fazer anabolismo, é para poder fazer crescimento, desenvolvimento de órgãos, tá? Manutenção desses órgãos, tá? Então, não consegue nem fazer direito catabolismo nem anabolismo. Deu para entender? Fala a verdade, não carregue a dúvida. Não é por isso não. Eu queria que você falasse, de novo, catabolismo é o consumo para atividades normais. Uhum. O anabolismo para o crescimento. Exatamente, crescimento de órgãos. É só você lembrar, olha uma forma que você nunca vai esquecer, tá? Você viu aqueles cara bombadão, tá? A gente fala que ele usou o quê? Anabolizante. Exatamente. Legal. Não é um anabolizante natural, nem é sem riscos, né? Mas é essa função que o anabolizante industrial farmacêutico ele tenta construir, né? Se for usado de uma forma como remédio, essas coisas, ok. Mas o tempo todo, não é possível que essa pessoa sempre esteja doente, precisa de tanto anabolizante, né? Uhum. E anabolizante de cavalo, as pessoas usam anabolizante de cavalo. Credo. E vocês vão começar, de verdade, vocês que estão começando a estudar, vocês vão começar a desencantar com tanta gente. Vocês via tanta gente assim, falava assim, ih, caramba, nossa, como fulano é forte. Aí você vai começar a construir, poxa, mas o biotipo dela é daquele jeito. Ela não é forte. Não é só na malhação que ela está crescendo daquele jeito. Com certeza é muito anabolizante, tá? Aí às vezes é engraçado, né? Deixa eu pausar aqui para poder falar besteira, calma aí. Vamos para a quarta, é isso? Quarta, né? Próxima questão. O que significa hérnia? Ótima pergunta. O que é uma hérnia, galera? Botei uma massa. Oi? Eu coloquei que é um deslocamento de um órgão ou tecido por meio de uma abertura normal. A galera que fez o trabalho percebeu que tinha, inclusive, essa resposta no slide. Eu não pesquisei no slide. Não, ótimo, tudo bem, é a alternativa de vocês, mas eu tô dizendo que... Eu pesquisei pela internet. O senhor escutou o que eu coloquei? Aham. É porque a gente tem algumas formas de falar, entendeu? Mas não tá errado, não tá errado. É porque não existe apenas um tipo de hérnia.
Ah, tá, mas é esse deslocamento mesmo de um órgão de tecido por meio de uma abertura normal, é isso? Exatamente, Ah, também. o Só que. meu eu bot- Fala aí. o meu eu botei, é uma massa circunscrita formada por um órgão ou parte de um órgão que sai por um orifício natural ou acidental da cavidade que o contém. Também, se você perceber, se você ler, se você entendeu o que você escreveu, Márcia, é a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Sim, Então tá Eu acabei certo. botando a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa, mas de Aí maneira está escrito, diferente. professor, eu coloquei assim também, como observação, geralmente envolve o estômago ou o intestino, é isso? Ótimo, ótimo, porque você já colocou a hérnia lá no abdômen. Ótimo, ótima colocação, entendeu? Porque muitas vezes a gente acaba sabendo muito e a primeira hérnia que a gente pensa é a É hérnia umbigo. do. É, tem a umbilical, É, entendeu? A gente também pensa na hérnia da coluna também, da coluna, é. entendeu? Então, Eu pesquisando, professor, eu vi que tem na virilha também, ou na coxa. inguinal, Sim. isso aí. A virilha até meu padrasto operou. Uhum. Tem que tirar, né? É, vocês sabem o que que é? Poxa, é porque a gente faz tanto exame e a gente acaba não conseguindo lembrar depois no final do plantão de gravar todos. Mas eu fiz um exame também, vou coletar bastante exame para poder mostrar para vocês, porque eu fiz dois exames para poder mostrar para vocês, sem os nomes dos pacientes, a caráter, E a né? torneira está bem aberta. Oi? Oi? Não, desculpa, professor, tá falando com meu filho, desculpa. Ah, não, tranquilo. Então é só para poder realmente fazer essa demonstração. Que a gente não pode dar laudo, né? Mas a gente pode fazer estudo de casos, tá? Sem dar laudo nenhum resposta para o paciente. Não é porque a gente não dá laudo, não é porque a gente não vai falar a resposta do paciente que a gente não deve saber sobre casos. A gente deve e muito, exatamente para a gente poder se preparar para oportunidades que podem aparecer no trabalho. Entendeu? Agora, essa hérnia inguinal, por exemplo, como vocês estão falando, eu não sei como é que foi o laudo foi padrasto, né? Isso. Então, normalmente acontece por uma projeção do intestino, né? Sabia disso? É Não. normalmente, entendeu? Não é sempre, mas é uma projeção do intestino. Tem vezes que a gente faz que o intestino, umas alças do intestino vão parar dentro da bolsa escrotal do cara. Caraca. Não, imagine, eu só consigo imaginar essa dor, sabe? Quando eu faço exame que eu vejo que foi até a bolsa escrotal, eu falo, meu Deus do céu. Enfim, mas é só para vocês começarem a pensar nessa hipótese. Professor, Ah, não é hérnia, é problema de hérnia que tem aquele perigo da pessoa ficar como é que eu vou dizer? Que fala rendido. Na cachumba, É isso mesmo. não, Cachumba, né? então, já Não é isso ouvi não? demais. Eu já Não é ouvi isso, demais não? isso minha vida toda. Inclusive, eu não faço ideia, nunca estudei o que significa a terminologia rendido, entendeu? Mas a gente realmente precisa tratar para ontem quando a gente tem uma hérnia. É cirúrgico, na Porque maioria quando das eu vezes. trabalhava até em mercado, eu vi os rapazes botando até tipo um cinturão preto, assim, colete. né? Uhum. Um Não é colete, isso? né? Isso, é isso aí. É para poder distribuir o peso, né? Não Isso aí é forçar. forte, hein, professor? Oi? Aí fala que é para não ficar rendido. Isso aí é forte, hein? Ô! É, a gente, então, a gente sofre, né? A gente, quando a gente é homem, a gente fica, meu Deus, como é que isso foi parar na bolsa escrotal do cara? Olha, a bolsa escrotal, o testículo, um toquezinho, a gente vai na lua.
A gente parece assim, uma senhorinha, a gente dá vontade de ficar em posição fetal, de tanta dor que a gente sente. Entendeu? Não é frescura masculina, não, tá? Embora Ô, tenha professor. muita frescura masculina por aí. Fala aí, mestre. Até a gente jogando bola, quando toma uma bolada, Pô, cara, é muito pesado. Pô, ainda Já mais, tomei uma ainda mais bolada jogando assim, bola, cara. É isso. já assim, já. Um esbarrão, às vezes puxando alguma coisa e vindo no testículo. Meu Deus do céu, isso é. Já tô até sofrendo sem ter batido nada. É melhor parar, porque tá doendo só de falar. Exatamente, exatamente. Ai, ai. Próxima questão, galera. Vou deixar outra pessoa falar, só a gente fala, né? Diferencie fase arterial de fase pancreática. 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 Vamos lá. Então, para poder a gente dinamizar, eu estou querendo que vocês saibam que a gente tem, como eu já falei aqui dos estudos, né? Vai botar uma blusa, cara. Calma aí. A gente tem os estudos. A gente tem, primeiro, uma fase sem contraste, tá? Que é o protocolo normal que a gente tem. Embora, tá? E aí você realmente precisa saber como é o protocolo do local que você trabalha, tá? Em alguns lugares, para poder diminuir a exposição do paciente, essa fase é cortada, porque aí você tem uma menor exposição. Tá? Inclusive, eu trabalho em um dos lugares, tá? Em que essa fase é cortada. Se você tem uma hipótese diagnóstica no pedido, que você vai precisar do contraste na segunda fase, então os médicos desse local, eles já começam pela segunda fase. Eles já têm uma segurança tal que e um padrão de protocolos que eles já começam já pela segunda fase, direto pela fase ou venosa ou pela fase arterial, tá bom? Mas, normalmente, começamos o estudo pela fase sem contraste, tá? Os outros 2 lugares que eu trabalho, começamos o Que estudo... seria a fase pancreática? Seria essa sem contraste? Não, sem contraste, tá? Nenhuma. Depois... Aqui tá, a fase arterial é a fase do contraste. E a fase pancreática é associada a problemas congênitos, hereditários, que vai, traumáticos, vai lá. Aí eu não entendi, Não tô entendendo, não, essa professor. fase arterial é a fase do contraste. Então vamos lá, eu ainda não acabei. Não. Tá. A gente está diferenciando o quê? Arterial da pancreática. Beleza, ok. Já falei para vocês, para poder otimizar o tempo da resposta, eu estou falando já como se fosse a aula mesmo para vocês já aprenderem, porque a gente está numa aula, entendeu? Agora a gente vai começar aqui a fase arterial, tá? Que aí começa a sua resposta. Tá. A fase arterial, como a Márcia já disse, tá? E a Margot também, é um estudo com contraste, tá? Ele acontece com contraste. A grande diferença dele é o tempo, tá? Da aquisição do contraste. Se você tiver num aparelho que ele é mais lento, se você tiver com um aparelho de 6 canais, de 16 canais, de 8 para baixo, você vai fazer com um tempo de 25 segundos. Tá? É 25 segundos após o início da injeção do contraste. Ou seja, tem que ser uma injeção mais rápida para que, se for feita na mão,
o técnico de enfermagem não esteja dentro de sala. E se for feita pela bomba, que já tenha bastante contraste na hora que começar a fazer a varredura, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, um coronal e a gente tem aqui já o contraste sendo demonstrado na artéria, né? Fase arterial, na artéria aorta, ok? Em alguns aparelhos que são mais rápidos, de 64 e mais, você vai fazer com até 40 segundos, tá? De 30, 35 até 40 segundos. Então você depende da velocidade do seu aparelho, entendeu? Se você fizer com 25 num aparelho muito rápido, o seu exame vai ficar precoce. Vai ter nem contraste naquela região, entendeu? Agora, a segunda parte do comparativo da sua pergunta, tá? Essa parte com contraste, quando passa do tempo, é o que você diz que é sujar. Lembra que você deu na outra aula? Isso E parecia significa que sujava quando a gente fala que a gente normalmente a gente perde o exame, a gente chama de vulgarmente, a gente fala, pô, perdi o exame, perdi o tempo, porque o corpo é muito rigoroso. Ele não vai ficar esperando, ai meu Deus, acho que a Margot não preparou o computador para poder dar o X. Ai, eu acho que ele esqueceu. Calma aí, não olha para trás, não. Gente, não vamos circular no corpo ainda não, porque a Margot ainda não deu o X, não. Foi injetado, ele está mais sendo bombeado junto com o sangue. Então, como a gente já sabe que a gente tem um órgão que é pequenininho, tá? Fica no centro da barriga, tá? Que inclusive uma inflamação dele importante primeiro diagnosticada pelo médico como dor em barra, tá? Dor em barra aqui, ó, na região epigástrica. Então normalmente a gente consegue fazer esse diagnóstico. Não, né? A gente consegue fazer o exame desse paciente com 40 a 55 segundos, ou seja, é uma fase arterial, tá? Só que precisa passar uns 10 segundos a mais, um pouquinho, porque o pâncreas ele assume o contraste, ele consome o contraste um pouquinho depois do resto dos órgãos, entende? Então a gente precisa que seja de 40 a 55 segundos. Se for no aparelho de 6, 8, entendeu? Até uns 16 canais a gente faz com 40 segundos. Se for nos aparelhos mais rápidos, de 64 canais para cima, a gente faz com 50 a 55 segundos. Ok? Ok, Márcia? Aham, bebendo água. Dúvidas? Margot, dúvida? Beleza. Então, a grande diferença entre a arterial e a pancreática, as duas praticamente são arteriais, tá? Só que é o tempo, exatamente. Por quê? Se a gente demorar mais 10 segundos, entendeu? Do que a gente faria na arterial, a gente vai ter um preenchimento de contraste no pâncreas. Tá? Então não adianta só falar assim, é o tempo a diferença. Não, é o tempo em virtude do preenchimento de contraste do pâncreas. Não tem como você não falar do pâncreas. Tem que falar do pâncreas. Próxima questão.
Peraí que eu tô copiando o que você falou. Preenchimento do pâncreas. Exato, preenchimento arterial do pâncreas. Professor, me fala só essa última do pâncreas aí, só essa última partezinha. A diferença é o tempo da aquisição, não é isso? Isso, para que ocorra o preenchimento arterial do pâncreas. Tá. E normalmente é feita apenas no abdômen superior. Tá? Se for para uma fase pancreática mesmo, você só vai adquirir até a crista ilíaca, você não precisa nem fazer pelve. Tá. Obrigada. Bom, a próxima, deixa eu ver aqui. Diferencie Letícia. Diferencia. Vai, Margot. Vai. Diferencie litíase renal de hidronefrose. Hidronefrose. E aí, qual a resposta, galera? Eu botei a litíase renal pode afetar apenas um rim. Litíase renal direita ou litíase renal esquerda. Pedra nos rins, né? E a hidronefrose é a dilatação do rim, quando a urina não consegue passar até a bexiga e por isso se acumula dentro do rim. Yes ou no? Yes. Não só no rim, também no ureter, na porção proximal do ureter, entendeu? Uhum. Então a gente tem até aqui nessa imagem aqui, isso aqui é um corte axial, tá? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vamos lá. Aqui, ó, é o rim comprometido. Ele, inclusive, ele fica maiorzinho muitas vezes, tá? E esse aqui é o rim não comprometido. Ele dilata, né? Por causa do excesso do O líquido, principal não é nem a dilatação do rim. O principal, vou mostrar para você agora, é a dilatação do ureter. Olha aqui a dilatação desse ureter saindo do rim. E olha a dilatação desse ureter. A diferença é imensa, né? Na verdade, eu acho que isso aqui é um corte até... acho que isso nem é verdade, é ureter. Isso aqui é uma artéria. Mas, enfim, é bem mais fino, tá? É muito mais fino. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra bem melhor. É por isso que eu nunca termino. Esse aqui, ó, esse aqui é uma representação do que acontece, tá? Aqui estão os rins, os cálices renais, e aí o cálculo passando e acabando a obstruir o ureter, tá? Que é o caminho, tá? Não é vaso sanguíneo, tá? É um caminho por onde é eliminado, excretado, tá? A urina. Tá? Seria assim, por exemplo. Tá? Uhum. Consegue entender por esse desenho? Sim. Então a pedra que estava lá no rim, ela desce e obstrui o canal urinário, é isso? Exatamente. Então, provavelmente é isso, se for o que vocês me falaram, que o professor de vocês, de sábado, que ele está sentindo. Que dá uma dor imensa, que é comparada com a dor do parto. Filho que ele falou.
Exatamente, mas é comparado mesmo É. a um filho. Não é comparado por um homem, não, é estudo mesmo. Nossa, é que o homem é frouxo, né? Não, com certeza, eu sei disso. Tudo vocês aumentam, né? É. Então, Mas a minha patroa é médica, ela fez a mesma comparação. Mas É comparado com a dor do parto. Uhum. Só que a dor do parto é um dia, né? A dor do rim não é um dia só, é uma bosta isso. É horrível, né? Ele não passa por isso, não. E às vezes você fica, poxa, nossa, é menos de 7 milímetros. E aí não tem respaldo para você fazer uma cirurgia. Aí você coloca muitas vezes uma microcirurgia. A gente coloca o catéter duplo J, que ele vem para poder aumentar a dilatação do ureter e ajudar o cara a descer. Entendeu? Então, quando tem menos de 7 milímetros, embora a dor, nem a dor, o maior problema da gente, quando a gente está com dor, é que a nossa preocupação com a nossa saúde é totalmente proporcional à dor. Se está doendo muito, você quer resolver para ontem, naquele momento. E muitas vezes aquilo não vai te levar a óbito. Então a gente não pode agir, quer dizer, os médicos não podem agir por impulso e falar, não, vamos operar mesmo que não possa. Ih, ó, Margot ganhou um beijão! Então, o médico. Isso é que é um homem romântico, Margot. Isso aí é um homem romântico. Romântico, tira minha atenção. Fala pra ele que eu falei, ó, parabéns aí, isso é um homem romântico. Pode falar que eu falei aí. O professor está falando que parabéns por você é um homem romântico. É o cara. Sextou. Ah, verdade, verdade. Depois toma uma cerveja com ele, hein? Por favor, hein? Ih, adoro. Um vinhozinho, o tempo tá Um pedindo por vinhozinho. vinho. Verdade, verdade. eu não vi o vinho, né, amor? Então, Aproveitar aqui meu jabá para poder ver se, né, adoça o coração de alguém ali. ô Margot, você colocou no mute, ele tá falando aí e ninguém tá ouvindo. É que ele é chato porque ele não gosta do apelido Margot. Ah, tá. Margot é uma pessoa muito nojenta, filho. Tadinha, eu, hein? Há 40 anos Não, atrás ele ela acha o falou que nome. não lavava a minha sunga. Hoje ela se lascou. Meu Deus do céu. Você não pode falar em público assim, não, pai. Por isso que a Margot tava no mute, agora entendi. Entendeu, né? Vamos voltar. Então, galera, a ideia é essa de verdade. A gente tem essa dilatação anormal mesmo, né? Que a gente está observando aqui. Tá? E é uma